Pi, você pode me trazer a caixinha redonda que tá aí de som? Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Muito boa tarde. Shalom, a paz do Senhor ao teu coração, à tua casa e ao teu lar, não é? Hoje nós estamos dando a sequência, a série, não é? Do desafio entre Deus e o dinheiro. Não desafiar a Deus, mas o desafio no sentido de desafiar você a viver pela fé, a viver com Deus um relacionamento familiar, um relacionamento de filho para com o Pai, um relacionamento de comunhão, um relacionamento gratuito para com Deus. Não esse relacionamento de toma lá da cá, de trocadilho, não esse relacionamento de nota promissória, não esse relacionamento de contrato. Esse é o desafio dessa live. Você consegue ser homem de Deus? Você consegue ser pastor? Você consegue viver da obra de Deus sem cobrar um centavo das pessoas? Você consegue ser homem de Deus sem cobrar dízimos, sem cobrar oferta, sem cobrar campanhas, sem vender? Ou a obra de Deus para você, ela é um negócio? Como seria viver falando de Deus? Como seria crer em Deus sem cobrar um centavo das pessoas? É possível isso? Será que é possível? Só um minuto. Voltei. Essa leitura que nós iremos fazer hoje, ela vai nos ensinar por que o Brasil não muda também. Por que nós estamos nessa situação tão degradante, em meio a tanta fé, a tanta crença, a tantos rituais, a tantas rezas e a tantos sacrifícios? Você nunca se perguntou se tem tanta gente que ora, que sacrifica, que jejua, que dedica, tanta gente de bom coração? Será que Deus não ouve a nossa oração, não ouve o nosso clamor? Ora, alguma coisa está errada aí. São tantas promessas, esse ano vai mudar, olha, pega o seu voto. E outra coisa, muitas pessoas me perguntam assim, mas ô mensageiro, você toda vez que vai fazer live traz a mesma temática, o mesmo esboço, os mesmos tópicos, a mesma leitura, uma mensagem cheia de críticas, não é? A gente já está cansado disso. Não, vocês não devem estar cansados da interpretação, da leitura,
da exegese hermenêutica que eu trago para vocês. Vocês deveriam, na verdade, estarem cansados de serem enganados. Pare, pensa um pouco, raciocina. Vocês deveriam estar cansados, né, das pregações mentirosas, do engano. Eu vou falar sobre isso no livro de Oséias hoje, um pouco. Então, por que eu não me canso? Porque que isso é um ministério, é um chamado, é uma vocação. E esse ministério eu não posso abandonar, não é? Para você ver, eu estou na minha casa e aqui eu não estou ganhando um centavo de ninguém. Não estou ganhando nada. Você acha que um cara que vai fazer 47 anos agora, dia 19 de setembro, você acha que um cara, no seu tempo livre, ele vai tirar o tempo para fazer uma live, não é? Só para meter o pau nos pastores na igreja? Não é esse o objetivo. Não é esse o foco. Tenha shalom, graça e paz, meu amado. Olha o irmão Paulinho aí. Também um grande instrumento de Deus em Minas Gerais. Lá pela manhã ele está sempre falando de Deus, né? Uma pincelada filosófica, cheia de reflexão. É um homem de Deus que eu admiro. Tenho o meu respeito. Então, eu não venho aqui sempre que eu estou na live, eu não estou aqui para meter o pau no pastor, no padre. Não estou aqui para desconstruir a tua fé. Já falei isso várias vezes. Mas existe uma coisa chamada vocação e ministério. Já pensou? Não é? No tempo de Jesus, João Batista, a voz que clama no deserto. Já pensou? Ele ali, batizando as pessoas, levando as pessoas ao preparo, à recepção, à anfitrialidade, à chegada de Jesus. Como era a pregação de João Batista? Era carinho? Era amor? Era passar a mão na cabeça? Era adular corrupto? Era adular governador, prefeito? Era adular os políticos? Era adular os fariseus, os sacerdotes? Não, pessoal. Não. Não era essa a pregação dele. Em determinados momentos do planeta Terra, da história da humanidade, em determinados países, continentes, em determinados estados, cidades, bairros, periferias, subúrbios, em determinados momentos, e esses momentos podem durar 10, 20, 30 anos, é necessário que a voz do Espírito, e não a voz do homem, a voz do Espírito faça-se presente continuamente, até que entre na tua cabeça, até que você entenda a verdade. Há dois caminhos, o caminho das trevas e o caminho da luz. À noite, ao dia, ao certo e ao errado. Então, pelo que me parece, nesta escola da vida, aqui no Brasil, parece que muitos de nós, e até os nossos antepassados, os nossos pais, foram alunos displicentes, foram alunos repetentes. Porque, sabe quando um professor fala para você, olha, eu quero que vocês estudem a história do Brasil. E ele vai passar para você a matéria da história do Brasil, como foi o descobrimento, etc, etc, não é? Nas páginas da cartilha ou do livro que ele te dá, que o Estado dá. Mas se você tem sede de saber mais, uma coisa, pessoal, é você entender as coisas aqui em cima. Um exemplo aqui é um lago. É um lago. Se você mergulha nesse lago aqui e você nada só aqui, você vai entender, vai conhecer só o que está aqui, na parte de cima e nas bordas, nas margens. Mas se você afundar nesse lago e você for pesquisar, você for ver, for tirar foto, for filmar, vai ver quantos metros tem de fundura, vai ver quais são os animaizinhos que tem lá embaixo, o perigo ou coisas boas, o chão, o fundo desse lago, não é? Vai saber onde tem redemoinho, onde pode ir, onde não pode ir. Então você vai ter um conhecimento mais profundo desse lago. E aí,
quando você subir, emergir, sair desse lago, você conhece muito mais esse lago do que aquele que nadou só aqui na superfície. Então você estará habilitado, capacitado para ensinar qualquer aventureiro, não é? Qualquer pessoa que queira mergulhar nesse lago. Ó, aqui você pode mergulhar, lá não, aqui sim, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem galhos, tem troncos que pode pegar a sua perna. Quanto mais você mergulha no saber, na profundidade da espiritualidade, mais você tem liberdade, mais você tem conhecimento e menos risco você tem de ficar preso pelos galhos lá no fundo, não é? Deste lago. Então é isso que eu trago para você aqui. Então é por isso que eu sempre, quando eu trago uma mensagem, esta é uma mensagem de insistência para com o brasileiro, para com o ser humano. Porque Deus te ama e Deus não quer ver você fazer sacrifícios de tolo. Deus não quer que você pegue o seu suado dinheirinho, ou pensão, ou aposentadoria, ou salário, ou benefício, para dar futilmente para pessoas que não merecem. Ok? Muito bem. Deixa eu só arrumar aqui, pera um pouquinho. Deixa eu só arrumar aqui um fundo aqui. Deixa eu ver se não. Deixa eu ver. Também não. Só um minutinho que a gente já vai continuar, tá bom? E eu vou colocar esse fundo aqui, deixa eu ver. Pronto. Esse aqui é mais bonitinho. E recomendo também aos senhores, sempre que puderem, vocês se cadastrarem na página do querido Cícero Euclides, não é? É um músico, é uma pessoa de Deus. Deus usou ele para falar comigo esses dias, um recado maravilhoso, espiritual. Então, o Cícero Euclides, ele é músico, tecladista, e é esse rapaz aqui, ó. Tá vendo? Entra lá no YouTube, ó, Cícero Euclides, se inscreva lá e ouça o trabalho dele, ouça, né? Os fundos maravilhosos, as inspirações que Deus dá para ele. Eu tenho usado os fundos dele, não é? E Deus tem abençoado. Bom, deixa eu colocar aqui assim. Já vamos entrar aqui, pera aí. Só um minutinho, eu quero ver um bem bonito que ele... Aqui, eu vou deixar nesse. Muito bem. Vamos lá. Por que que você insiste em falar do amor de Deus? Porque Jesus ensinou que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Deus não dorme, bem como as trevas também não dormem. A mente humana, que maquina maldade, que maquina planos, estratégias, ligações com políticas, com uma série de coisas, também não dorme, porque quer alcançar os seus objetivos e alcança. E um dos objetivos, para você que acredita em Satanás, desse Satanás, que eu desacredito como um ser de rabo e chifre, mas sei que ele é o homem, é o ser humano, conforme capítulo 1, versículo 13 da epístola de Tiago, as emoções humanas, conforme eu já ensinei também, quando Jesus se refere em aramaico para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque a você não convém conhecer os mistérios de Deus. O ser humano, o homem, mau, perverso, ambicioso, avarento, passa por cima de quem quer que seja, para adquirir poder, posses, dinheiro, enfim. Este Satanás, ou estes demônios, não cansam.
fazem as suas estratégias, os seus planos, as suas reuniões. Vamos invadir a Amazônia, vamos tirar mais terra de índios, desapropriar índios. FUNAI não responde por nada, fraca, não é? Vamos dizimar mais índios, não é? Vamos fazer tantas coisas ruins. Este homem que eu falo, Satanás, é o mesmo que criou várias mineradoras aí em Minas Gerais, sem a menor responsabilidade, com uma explosão, com aquilo que aconteceu em Mariana e também em Brumadinho, dizimando trabalhadores, vidas, acabando com o meio ambiente. Esse é o Satanás que eu venho combater. O Satanás que eu venho combater aqui, os demônios, são aqueles que estão de terno e gravata em cima dos altares, não é? Das denominações, das igrejas, e também estão de terno e gravata em Brasília. E eles estão lá. São aqueles que causaram o Mensalão, Petrobras. São esses que destroem os sonhos, a vida, o sossego, ou o fim de vida com dignidade, com honra dos velhos, dos aposentados do Brasil. São aqueles que lesam. Os satanases, demônios que eu venho combater, são aqueles que superfaturam remédios para doenças graves, como a indústria farmacêutica desse país. São esses satanases que você tem que entender que eles são reais e não ficar dando soco no ar, não jogando, balbuciando palavras, repreendendo algo que não existe, mas deve se repreender por conhecimento e por sabedoria. Muito bem, vamos começar a live de hoje. Vou ler 2 textos antes de entrar no texto importante, né? A segunda epístola de Timóteo, isso aqui está muito ruim, só um minutinho, que eu vou tirar. Está muito ruim isso. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Pera aí. Vamos ver aqui, já vai acabar mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, vou desligar porque já vai acabar mesmo aqui a bateria. Só um minutinho, pera aí. Pronto, desliga que é melhor, não tem problema. Então, vamos iniciar esse texto aqui. Olha só o que está escrito na carta de Timóteo, capítulo 4, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu poder. Prega, anuncia, fala a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, ou seja, em tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina e conhecimento. Então prega a palavra em tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, com toda a paciência, com todo o tempo e conhecimento. Pois haverá tempo em que não suportarão, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então você veja, haverá tempos, olha só, isso há 4, 3 mil anos atrás, haverá tempos em que homens se juntarão, não é? Os grandes mestres, quem são essas pessoas? Eu sou formado em teologia, não é? Mas eu não a uso para enganar você, para vender nada para você. Entende isso? Esses grandes mestres que aqui fala são aqueles que são acima de professores. São pessoas inteligentíssimas, com toda a sorte de conhecimento apanhado
de enciclopédias, livros, declinações, não é? Em aramaico, em grego, em hebraico. São mestres, são homens que dominam o dom da palavra. São homens que dominam o conhecimento. São homens que dominam filosofia. São homens que têm a grande capacidade, eloquência, dicção vocálica de convencer você. De convencer você ao erro. Assim como os fariseus convenceram o povo de Israel ao erro no tempo de Jesus. Não é? E pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã, ou seja, santa. Santa quer dizer separada. Por quê? Porque a palavra doutrina, não é? Ela tem um termo em hebraico que eu esqueci agora, mas ela tem o seu significado daquilo que desce do céu. Conhecimento que vem da espiritualidade, desce do céu. Essa doutrina que desce do céu ao ser humano, aos homens, é a pura, porque ela é separada dos anseios, dos desejos, das vaidades, dos planos, dos empreendimentos, das estratégias, das intenções do homem. Porque quando cai no coração do homem, vai ter, primeiro, olha só, pois haverá tempo... o termo em hebraico, obrigado, Espírito, quer dizer lekar. Lekar em hebraico quer dizer doutrina, só que não é doutrina oriunda e vinda da cabeça do homem. É doutrina espiritual, do céu, lá de cima. Ok? A mesma coisa que sinagoga, não é? Ou lugar de estudo. Sinagoga humana é a sinagoga, o lugar de estudo, lá onde eles vão e estudam a Torá e tal. E epsinagogen quer dizer reunião da mais alta corte do céu espiritual. Então você vê que tudo que vem do céu, não é? A epsinagogen, o verdadeiro congregar, o verdadeiro estar junto ali com a espiritualidade, é divino, é espiritual, não é físico. Também o conhecimento, ele é espiritual, não é físico. Você não vai ter a capacidade de manipular, não é? Dominar Deus. E a espiritualidade, com 10, 20, 30, 40, a vida inteira de teologia, vai te ajudar a ter conhecimentos técnicos, semânticos, hermenêuticos, exegéticos, etc, etc, etc. Mas isso não vai te dar poder para dominar Deus. Por isso que eu estou aqui. Ninguém domina Deus. Por isso que muitas pessoas que se libertaram da religião, elas representam essa liberdade, representam esse espírito livre de Deus. Não se prende Deus dentro de uma cartilha religiosa, de uma carteirinha de membros, de um RI, de regulamento interno. Não se prende Deus numa placa, num CGC, num local físico, num altar, num templo, em carpete vermelho. Não se prende Deus com rituais. Deus é livre. Haja vista que os evangelhos e as cartas paulinas vão dizer que onde há o Espírito Santo, há liberdade. Quem é preso, quem gosta de prender as pessoas, é o homem. Porque se o homem consegue prender você, bau, você é escravo dele. Escravo dele. E ele faz de você o que ele bem entender. Olha só. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo o quê? Segundo a lekar que vem do céu, segundo a epsinagogen que vem do céu, segundo a vontade de Deus que vem do céu, segundo as suas próprias cobiças. Guarda isso. Segundo a Epístola de Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quando eu trago aqui a palavra para você, eu trago para você ensinamentos, deveres que você deve fazer. Tipo, olha, você não pode colocar bermuda.
Ah, você não pode ir na praia, no clube, porque é pecado, a igreja não aceita. Ah, você não pode fazer nada na igreja porque você é divorciado. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, não pode aquilo, piriri, pororó. Eu trago essas coisas para vocês? Não. Porque isso são usos, costumes, imbecilidade humana que para nada é aproveitável, a não ser para destruir a saúde mental, psíquica, psicológica da pessoa, para fanatizá-la, bitolá-la, torná-la um ET, um robô. Isso não é o meu propósito, nem é o propósito de Deus, né? Então eles, sempre que eu estou falando de Deus para você, eles estão rangendo os dentes de raiva, porque o maior medo da igreja no Brasil, o maior medo de pastores, o maior medo de evangelistas, o maior medo de profetas e pregadores é a perca dos seus membros, é a perca da sua galinha de ovos de ouro, é a perca dos cartões de crédito, é a perca dos cartões de débito, é a perca das transferências via Pix e código QR, é a perca da distribuição de envelopes com valores, é a perca, não é, da capitalização de dízimo, de ofertas, de votos, de campanhas, de propósitos e sacrifícios. Por isso tem medo de perder você, não como membro, não como irmão amado, como filho de Deus, mas como um patrocinador, como um caixa 24 horas, como uma maquininha de crédito para eles. É por isso que eles me odeiam até o talo da alma deles. Então, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é essa pregação de hoje. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, sempre que você me vê aqui, com todo respeito, falando de Deus, não é? Tentando abrir o seu olho, e você se sente mal, você não gosta, lá vem esse cara de novo, fantasiado de judeu, lá vem esse cara de novo falar do meu pastor, falar da minha igreja, lá vem esse cara de novo falar isso, falar aquilo outro. Eu estou cansado de ouvir ele. É lá que eu quero ficar, é o meu pastor, eu gosto, tudo bem, é um direito seu. Não é? Eu não vou discordar da sua posição, não é? Mas a minha obrigação é falar a verdade. E queira Deus que hoje esse Espírito Santo que você tanto busca, acredita, possa abrir o teu sensor, a tua área, os neurônios cognitivos do seu intelecto, da sua inteligência, da tua faculdade de saber dentro da tua cabeça. E se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando as pessoas às fábulas. O que seriam as fábulas? Branca de Neve, Sete Anões, Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, Lobisomem, A Formiga e o Gafanhoto. São fábulas, são historinhas com um fundo moral, quase que a mesma coisa que parábolas. São fábulas, não são reais, são mentiras, não é? E hoje a gente vê pessoas que recebem unção do riso, ficam rindo, do cabrito, do bode, pula na igreja, rodopia, não é? Uma série de fábulas, uma série de heresias, uma série de bobagens, infantilidades. Mas as pessoas acreditam nessas manipulações, sugestões hipnóticas. Entende? E quando vem a verdade, parece que as pessoas têm dificuldade tremenda, uma deficiência de sentir ou lidar com a verdade. É mais prazeroso, gostoso lidar com a mentira. Você entende isso? Se Deus, por exemplo, colocou dentro do seu corpo, do seu organismo, da sua psique, a língua e, sabe, onde você consegue sentir e saber o gosto, o paladar, não é? Da comida, de carne, de coisas gostosas, de suco, né? O refresco da água. Se Deus colocou na sua psique, na sua alma, na sua mente,
o prazer e o desejo sexual, o prazer de ouvir uma música, de ver a natureza, por que você vai trocar esses prazeres naturais, que são vida, que são virtudes e poderes que Deus te deu, para você estar bem dentro desse corpo, por droga, por bebida alcoólica, por cigarro, por maconha, por cocaína, por crack? Se Deus te deu uma mulher, por que você tem que arrumar outra mulher e trair a sua esposa? Você percebe? Você está entendendo que é aquilo que é fábula, que é engano, que te leva para a destruição? Dá prazer também. Dá um prazer louco, porque vai mexer com a sua psique, vai viciar você. Mas é fábula, não é real, não é sólido, quero dizer. Não é autêntico, não é verdadeiro, não é fiel, não tem amor. Tudo acaba mal quando você parte para as fábulas. E olha só, por isso que as pessoas se recusam. Porque os pregadores falsos ensinam fábulas para as pessoas. Não é? Se aproveitam da sua falta de conhecimento. E aí eles jogam todo o seu balaio, o seu cesto, a sua mala de mascate, de vendedor, cheio de bugigangas, de uma teologia chafurdada na mentira, em rituais, em benzições, benzimentos, e óleo, e água, e cruz, e espada de São Jorge, e sal grosso, e banho disso. Jogam suas quinquilharias, entre aspas, ungidas, ou abençoadas, ou energizadas, para você viver debaixo de todo esse engano. E isso te dá prazer, mesmo que você tenha que pagar. É mais fácil lidar com todas essas quinquilharias sem vida, não é? Que a gente chama de prosopopeia, não é? Você vai falar com uma pedra, acreditando que dentro daquela pedra tem vida. Você vai falar com óleo, vai ungir uma pessoa com óleo, com uma água, ou com um terço, com todo o respeito, não é? Como se tivesse vida nessas coisas. Isto é prosopopeia. É você migrar vida para essas coisas que não têm vida. É mais fácil você acreditar na mentira do que é fácil do que lidar com a verdade que está dentro de você, pela palavra de Deus. A verdade é a justiça, é o senso moral, é aquela imagem do velho profeta com um cetro ou com um chicote ou com um cajado condenando os seus erros, sabe? A sua consciência dentro de você. Na verdade, eu e você não precisamos de ninguém para chamar nossa atenção. Não somos burros, bestas. Não, somos inteligentes. Sabemos o que estamos fazendo e que está errado. É pecado. Sabemos que falar mal do outro, passar a perna no outro, dificultar o outro, maltratar o outro, é errado. Mas preferimos lidar com isso de forma oculta, sem que ninguém saiba, através da mentira. Tu, porém, ser sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, nós, por exemplo, eu e tantos outros que vêm na live, não é? Que tiramos do nosso tempo, graças a Deus eu sou feliz por isso. A minha live demora um pouco mesmo, porque eu gosto de falar das coisas de Deus de forma bem minuciosa, bem detalhada. Não adianta eu falar 10 minutos, 20 minutos aqui e você ficar a ver navios. Porque depois você vai ouvir com calma, para, olha, anota. Então, cumpre o trabalho de evangelista. Eu não estou aqui para ensinar mentira, heresia, e também não estou aqui para ensinar fábula, como o Valdemiro ensinou na igreja dele, né? E que o Ministério Público caiu de pau sobre cura através de feijão mágico. Cura através de lencinho mágico, sabe? E eu vou até o último suspiro da minha vida continuar trazendo esta mensagem de ensinamento para você, para que você saia do engano. Até o momento em que Deus falar, muda a temática, agora você vai falar sobre isso, tá bom? Então, esta mensagem que eu trago, ela é chata mesmo, né? Para quem está no erro, ela incomoda os senhores pastores e padres e religiosos. Incomoda os senhores fiéis que adoram. Vocês não amam, vocês não veneram, não adoram a Deus, não. Tá? E nem a Jesus, nem o Espírito Santo. Muito menos a palavra.
vocês adoram os homens, os pastores, os grandes mestres, com as suas fábulas e mentiras. Agora, vamos para o texto de hoje. Seguindo essa série do desafio que eu estou fazendo com homens de Deus, ou que se dizem de Deus. Missionários, presbíteros, reverendos, evangelistas, anciãos, pastores, que mais? Obreiros, profetas e apóstolos. Os senhores conseguem viver a partir de hoje sem pedir, sem mentir, sem receber, dízimos? Conseguem pregar a palavra de Deus pela graça, pelo amor, pelo chamado e pela vocação? Vocês conseguem falar de Deus, orar pelas pessoas? Os cantores conseguem cantar para Deus sem ter a preocupação, a ansiedade, sem ter a ociosidade, sem ter aquela pressa, aquela fome e sede de vender CDs, de pegar os resultados, os números com a gravadora, com a editora? Vocês conseguem falar de Deus sem receber uma moeda de 1 centavo de um fio de reais desse país? Quanto tempo vocês conseguem viver assim? Ou não dá, porque a tal obra de Deus, a tal igreja, casa do Senhor, toda essa parafernália, toda essa construção teológica sistemática, igreja, altar, microfone, caixa de som, enfim, reto projetor, filmes, banda, coral, não é círculo de oração, bancos, ar refrigerado, ar-condicionado, tudo isso gera um custo muito alto e tudo isso é investimento, empreendimento, pequenas igrejas e grandes negócios. Isso é um negócio? É negócio para vocês. Por isso que o mais sagrado para vocês nem é Deus, nem a sua palavra. O mais sagrado para vocês é o bolso, é a grana do trabalho do coitado do membro da sua igreja. Então, é esse desafio. Você consegue falar de Deus, adorar, quer dizer em hebraico, servir a Deus, ir lá na sua igreja pregar, sem receber um centavo? Você consegue usar o local chamado igreja, o espaço, para arrendar milhares ou até milhões, sem o menor problema, para pegar esses milhões e investir nas pessoas que estão passando fome, nas pessoas que não têm escola, não têm acesso às grandes faculdades, que sabemos, né, da máfia que tem? Você consegue pegar esse dinheiro para construir farmácias popular, hospital, escola técnica, para mudar a vida das pessoas, para construir casinha para aqueles casais simples e humildes da roça que não têm onde morar, moram numa casa de pau a pique, caindo, ou numa casinha de sapé, caindo, cheia de barro, aonde o mosquito, não é? O barbeiro entra pela festa e a cobra ou o morcego por cima e pica essas pessoas, não é? Inocula o veneno que vai dar doença de chagas no coração. Você consegue pensar em tudo isso? Em matar a fome e a sede de tantas pessoas que estão nas ruas ou nos rincões, nos agrestes e nos nordestes desse país? Se você conseguir pensar tudo isso, pode ter a certeza que a espiritualidade, Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai prosperar a tua vida. E lá no finalzinho eu vou usar duas leituras pequenas, uma de Davi e uma de Salomão. Como que funciona essa ação, ou que é entendível, mágica, de você ficar bem nessa vida, sem mentir, sem extorquir, sem usurpar, sem aproveitar, sem tripudiar, sem enganar as pessoas, com dízimos, ofertas, votos e campanhas. Por isso, essa é a série da gratuidade com Deus. Conheça Deus sem que você tenha que pagar 1 centavo para Ele, porque na verdade nunca foi para Deus o seu dinheiro. Mas conheça Deus em espírito e em verdade, como diz Jesus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como disse Jó no capítulo 42. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Será que você conhece a Deus mesmo? Ou você apenas escuta ou supõe ou subentende que conhece a Deus por sussurros,
por coisas que falam a respeito dele, um telefone sem fio na tua orelha. Está na hora de você conhecer a Deus e deixar de ter uma ideia, um conceito de Deus do que o pastor, do que o religioso fala para você. Leitura então oficial desta tarde. Ai, ai. O livro de Atos, capítulo 8 e versículo 9. Presta bem atenção, que é um grande ensinamento para você. É de graça, não cobro nada, não posso cobrar aquilo que não é meu, porque é de Deus, é do nosso Pai. Não é? Presta bem atenção, porque isso pode mudar a sua vida. Simão o mágico, Atos 8, 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então, em Samaria, havia um grande homem chamado Simão. Este camarada, o Simão, ele tinha conhecimentos, ele tinha técnicas. Ele era um Mr. M. Já ouviu falar no Mr. M, lá do Fantástico, lembra? Oh, Mr. M, o paladino mascarado. Ele era um David Copperfield. Já ouviu falar? Aquele camarada que consegue voar em cima da plateia no circo, que faz aparecer um avião, um elefante no palco, aparecer e desaparecer. As grandes técnicas de ilusionismo, né, somada à grande tecnologia de ponta. Você já ouviu falar nisso? Nesses mágicos que eu estou falando? Já ouviu falar em Uri Geller, né, aquele senhor, ou acho que é Uri Geller ou o Diabo, eu não sei, é uma coisa mais ou menos assim, que nas décadas de 70, 80, eles conseguiam entortar garfo com a força do pensamento. Tantas coisas, né? Truques, técnicas que não tem nada a ver com o Satanás, com o diabo, com o demônio, mas são técnicas desenvolvidas, não é? Em lugares específicos, paranormalidade, e também alguns que têm até dons, não é? Dons naturais que já vêm com a pessoa, mas nada a ver com o diabo e com demônios. Mas para a ignorância do povo de Samaria, que não tinha essa técnica, esse conhecimento de mágica, ele se tornou um grande homem que chamou a atenção de milhares e milhares de pessoas. E lógico, ele não é burro, Simão, ele vai investir nesse dom ou nessa capacidade que ele tem de atrair a atenção das pessoas, de fazer coisas que elas até conseguiriam fazer, mas não fazem porque não tem o estudo, não tem a técnica, não tem o conhecimento. Lembra? Presta bem atenção nisso. Aqui, olha só o que diz aqui. Deixa eu ver, nesse livro. Olha o que diz nesse livro. O profeta Oséias, no capítulo 4, ele diz assim, e verso 6. O meu povo está sendo destruído, referindo ao seu povo de Israel, porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Daqui a pouco eu volto nessa leitura. Mas você percebe que a falta de conhecimento de um povo, de uma comunidade, de uma vila, de uma aldeia, de um bairro, de um país, a falta de conhecimento, ela vai tornar este povo vulnerável e suscetível. Lembram quando os escravos do Brasil eram enganados, ludibriados maldosamente? Você não pode comer manga com leite, porque mata. Você vai ter convulsão, passa mal, é veneno.
Ah, não pode isso, não pode aquilo, isso não pode, nesse dia não pode comer isso, não pode. A ignorância é a maior arma dos algozes filosóficos e teológicos. A ignorância é a maior arma, a burrice, ser tapado, ser tonto, ser bocó, é a maior arma daquele que é estudado. Você compreende isso? Por exemplo, o Oséias diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O que eu venho trazer para você aqui hoje é conhecimento. Ok? Então, o povo de Samaria não tinha essa profundidade de conhecimento sobre mágicas, magias, técnicas, ilusionismo, como um David Copperfield, como um Uri Geller ou como um Mr. M. Eles não tinham esse conhecimento aqui no tempo de Jesus e dos discípulos. Então, Atos 8:9 vai dizer: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo. Iludindo o povo. Não era verdade, não era real. Não tinha autenticação. Era uma mentira. Era um faz de conta. Samaria e todo o povo de Samaria tinha ele por um grande vulto, uma grande personalidade, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, desde a criancinha até o idoso, não é? Davam ouvidos. O que é isso? Acreditavam piamente no que ele falava, sabe? Este homem olha o que eles diziam, o povo de Samaria, este homem, o mágico, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha o título que deram para Simão, um mágico. Ele não tinha nada a ver com religião, ele não tinha nada a ver com teologia, ele não tinha nada a ver com orações, pregações, com Deus, com o diabo, com o capeta, com o demônio, nada. Ele usava da sua técnica ilusória, de mentira. E quantas vezes, não é? Ele se fez passar, talvez, por algum profeta, se fez passar por algum homem enviado de algum outro planeta, de algum outro Deus, enfim. Mas ele se tornou, deram a ele o título de grande poder de Deus. A pior coisa que nós podemos fazer nessa vida é quando não dominamos um assunto, não dominamos um tema, não dominamos alguns procedimentos, algumas atitudes, e ficamos então impressionados com aquilo e denominamos, intitulamos ou colocamos no altar da nossa vida como um Deus, fulano, beltrano, ciclano, etc. Ah, você viu? Fulano pôs a mão e a mulher enxergou. Nossa, ele é tudo para mim. Ah, fulano levantou um paralítico. Ah, fulano fez aquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa. Na sua Bíblia, consta lá no Evangelho de João, se eu não me engano, que logo que Yeshua, em hebraico, Jesus, ou Yahushua, ele enviou os 70, e assim que os 70 voltaram, dos discípulos, 70 discípulos, não teve só 12 discípulos, pessoal, acorda, 70 discípulos foram fazer missão, curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, de graça, viu? Sem cobrarem um centavo, de graça. Eles foram, conforme está em Mateus 10:7, de graça, e quando eles voltaram, nem eles acreditaram, não é? Tamanho poder, vou falar sobre isso, poder, tamanhas bênçãos, graças, virtudes, milagres, libertações, restaurações, misericórdia. E eles voltaram falando para Jesus: olha, mestre, o senhor não sabe o que aconteceu. E Jesus, vai lá, fala o que aconteceu. Eu coloquei a mão sobre um cego e o cego enxergou. Jesus, é mesmo? E você? Eu ordenei que o paralítico levantasse, o paralítico levantou, o paralítico andou. A mulher estava chorando a morte do marido. E eu disse: levanta, volta à vida. Em nome do meu mestre, em nome de Deus. E o defunto, o espírito voltou nele, ele saiu do esquife, saiu da padiola, saiu do caixão.
Jesus, nós estamos iguais ao Senhor, nós temos poder, nós temos, nós fazemos. E eu, Jesus, eu fiz uma coisa que eu jamais imaginaria que ia fazer. Que coragem é essa? Eu disse para uma pessoa, sai, espírito imundo, e saiu. Eu toquei num leproso e o leproso sumiu, caiu as cascas. Mestre, em o que nós nos transformamos? Deixamos de ser seres humanos? Somos agora deuses também? Que poder é esse? É a sensação que muitos têm, que muitos sentem, né? Em várias andanças minhas, pela cidade de São Paulo, pela grande São Paulo, pelo interior, em alguns lugares do Brasil, em palestras, em reuniões, em orações, em manifestações espirituais de poder, em fenômenos espirituais, também fenômenos naturais, muitas pessoas quiseram também dar esse título à minha pessoa. Não, o Senhor é ungido, não, o Senhor é poderoso, o Senhor é profeta, põe a mão em mim, o Senhor põe a mão em mim, não, o Senhor, se for na minha casa, ela vai levantar, não, o Senhor tem isso, o Senhor, eu falei, que Senhor, cara? Irmão, irmã, acorda, Jesus é o Senhor, Yahshua é o Senhor, Yahweh, Hashem, o Eterno, Ele é Deus. Não tem eu, homem, mensageiro da luz, não tem eu ser o tal, ser poderoso. Para com isso. Não, porque se eu permito isso, inicia-se o culto, a devoção, a veneração ao irmão Ben, ao mensageiro da luz. Não, quem tem que aparecer, quem tem que brilhar é Deus e não eu. Então não tem essa de o apóstolo Valdemiro, que não é apóstolo, o Estevão Hernandes, a Sônia, o João Ribe, o R.R. Soares, o Davi Miranda, o presbítero Sérgio Sora, o presbítero Lorival de Almeida, o Manuel de Melo. Não tem essa de que o padre, o monge, o curador, não tem essa, sabe? Não tem a Universal, não tem as campanhas, as relíquias que vai curar, que vai libertar, que vai resolver o teu problema. O que tem é fé e dom. Mas isso não garante a minha pessoa, isso não me dá status de Deus, de ser privilegiado, de ser uma coisa celestial melhor do que você. Paulo vai dizer que Eliseu, ou é Paulo, é Pedro, vai dizer que Eliseu era homem passível de todos os pecados e falhas humanas como nós. Paulo vai dizer que todos os homens pecaram, todos os homens erraram, e separados, destituídos estão da glória de Deus. Entende isso? Jesus vai nos ensinar, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos ofendido. Perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não existe o super-homem de Deus, o especial, o ungido. Não existe isso. Mas existe a capacitação, existe o dom, a virtude derramado pelo Espírito, dado por Jesus. Mas isto é o perigo na cabeça daqueles que são fracos, que esquecem de Deus, a sua palavra, da lei de Deus, da lecar, da doutrina que vem do céu, esquecem-se da espiritualidade e se tornam Gease da vida, se tornam Balaão da vida, se tornam Judas da vida, se tornam Simão da vida, porque agora querem monetizar, querem comercializar, querem capitalizar os dons de Deus. Veja o que Jesus diz para eles, os 70. Ah, você curou, você revelou, você profetizou, você levantou, ressuscitou, expulsou o demônio, o paralítico andou. Beleza. Estão animados, felizes da vida por isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vem cá, galerinha, 70 discípulos meus. Alegrai-vos antes pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. Alegrai-vos pelo caráter espiritual. Alegrai-vos, não é? Pela sua garantia
de estar bem depois que você fechar os olhos nesse mundo, depois que o teu corpo descer a 7 palmos num cemitério. Alegrai-vos, pela tua salvação está garantida, pelo teu nome está escrito no livro da vida como um cidadão de bem, de caráter, de ética, de moral, simples, humilde, que falou das coisas mais preciosas, virtuosas e caras, né? Sem ter condições de contabilizar, que são as glórias, o tesouro do reino de Deus, de graça, com ética, com moral, com fidelidade, com intimidade, com profundidade, com filiação, amabilidade ao Pai das luzes, à espiritualidade. E não extorquindo, usurpando, explorando, dando preço, aonde você põe a mão e Deus opera o milagre pelo dom que está em você. O qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágica. Então eles se apegaram, né, a este Simão mágico, porque ele os enganou há muitos e há muito tempo, há muitos anos. Ele estava nessa prática aí de vender, talvez, os seus dons, iludir as pessoas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Olha só, agora chega um outro homem, também grande poder de Deus, Filipe, discípulo. Agora chega um discípulo da parte, não é, daqueles que foram enviados por Jesus. Agora com a carigma, agora com a virtude do Espírito Santo. Lembra que ele disse, lá no finalzinho de João, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder veio sobre eles, não é? Quando se cumpriu a confirmação lá em Atos 2, tal, aquela coisa. E há outras interpretações também a respeito disso. Mas, enfim, o Filipe, quando chega em Samaria, ele começa a falar do amor de Jesus, não mentira, não engano. Filipe não está falando que para você ser curado, para você receber isso, receber aquilo, tu tem que pegar o envelope, tu tem que pegar o carneiro do Gideão, o Gideão da Conquista, o carneiro da Santíssima Trindade. O Filipe não está falando que você tem que pegar o escudo da fé ou mesmo usar. O Filipe não está falando que você tem que fazer voto, né, de Sirineu. O Filipe não está falando que você tem que ser batizado, que você tem que dar dízimo, fazer propósito, sacrifício no altar. O Filipe não está falando nada disso. Ele está falando da gratuidade de Deus, como eu estou falando aqui essa tarde para você. E aí, o que acontece? Só um minuto. O que é que acontece, pessoal abençoado? O Simão está de olho, porque está vindo um concorrente que está mexendo com as estruturas, não é? Com a sua pirâmide financeira, econômica. Ele vai começar a perder, não é, parceiros, dizimistas, ele vai começar a perder devotos, ele vai começar a perder patrocinadores, ele vai começar a perder as pessoas que compravam as suas medalhinhas, o seu anel mágico, o seu cajado mágico, a sua capa mágica, a sua água, a benta. Ele vai começar a perder as pessoas que compravam o seu cristal para energizar o ambiente, a sua pedra mágica, o seu rubi. Ele vai começar a perder pessoas que não vão comprar mais as suas imagens, não é, místicas. Então, o seu mercado, o seu empreendimento, o seu negócio vai para o brejo. O que ele faz? Não vou perder. Eu vou continuar, mas vou me associar. Eu vou entrar também na desse cara, na desse Filipe aí. Eu vou, como um bom investidor, um bom empresário do ramo do negócio, eu vou captar, eu vou começar a olhar, não é?
eu vou começar a especular como que ele trabalha, o que ele fala, o que acontece, para eu poder inserir também no meu trabalho e passar um pouco do meu para ele. Vamos fazer uma sociedade. Você entende? Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ele abraçou a fé, ele fez os ritos, ele se batizou. Você acha que só por causa do batismo a pessoa se converteu a Deus? Quem disse para você, criatura, que mergulhar num rio, numa lagoa, numa represa, numa piscina de brinquedo, não é? De 100 mililitros, lá de 100 litros, numa piscina de plástico ou de um clube, quem disse para você que isso muda os seus defeitos, muda os seus vícios, te cura e te salva? É engano. É engano. E ele fez todo esse sacrifício. Por isso que muitos que estão dentro das denominações das igrejas passam por todos os ritos, mas a intenção, a inclinação, a natureza, a personalidade do safado, do malandro já está lá dentro. Ninguém tira. E ele vai usar essa natureza usando os rituais. É para tomar ceia, toma. É para comer pão, come. É para mexer com isso, mexe. Para ele dar o bote dele no momento certo. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então os apóstolos lá em Jerusalém ficaram sabendo que Samaria abriu espaço, recebeu a pregação do evangelho por Filipe. Então enviaram Pedro e João agora para dar um suporte, para ajudar o jovem Filipe na divulgação do evangelho de graça, sem cobrar nada. Tá nervoso, pastor? Vai pescar. Tá nervoso, pastor? Vai procurar emprego, dá currículo, carteira de trabalho, como todo mundo. Muito bem. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, mais experimentados, gabaritados, já malacos velhos, já sabiam já o que poderia acontecer com o jovem Filipe. Aos quais, descendo para lá, oraram por eles, por toda a Samaria, para que recebessem o quê? O Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, receberam o Evangelho, receberam Jesus, mas agora precisavam receber o quê? Capacitação espiritual, dons, cada um saber qual é o seu dom, não é? Cada um saber qual que é a sua virtude, o seu fenômeno, não é? Justamente para não ficar dependendo dos discípulos, dos apóstolos, dependendo de aguinha, dependendo de coentro, cominho, de sacrifício, de pombinha, de templo, de ovelha, de cabrito, de cordeiro, justamente para não ficarem dependendo de enganadores como Simão o mágico, justamente para não ficarem dependendo como você, de um envelope, de uma campanha que é viciada em campanha, atrás de campanha, sobe monte, desce monte, faz jejum, desfaz jejum, é consagração, é todo dia lá dentro da igreja, não é? Esse ritual, essa fanatização, essa bitolação. Por isso que os discípulos vêm repetir o mesmo que o mestre ensinou, Jesus, não é? Vem ensinar que o templo agora se tornou covil de ladrões. Vem ensinar que Deus está dentro de cada um de nós e que não precisamos de nenhum intermediário humano nesse mundo para nos aproximar de Deus. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles. Então, lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo Simão, olha só, o cara está de olho, o especulador, lembra?
Tá só vendo como é que funciona aí esse esquema, como que funciona esse negócio aí de Espírito Santo, Jesus, o Rabino aí que morreu, ressuscitou, curou muita gente. Como é que funciona esse negócio de Espírito Santo, de Deus, essa nova parada, essa nova onda, né? Esse novo reavivamento desse povo aí, judeu que tá vindo aqui para Samaria. Eu quero crescer no meu negócio. É bem-vindo o Espírito Santo, é bem-vindo esses dons. Eu tô vendo que vai me dar lucro. É bem-vindo essa nova droga, vamos dizer assim. Esse novo frenesi, esse novo tesão, essa nova excitação, essa nova... eu quero. Está mexendo, o povo recebe esse Espírito Santo aí. E como que eles fazem isso? Eu quero aprender a técnica. Eu sou bom em aprender técnica. Cuidado com os técnicos. Cuidado com os mágicos que estão na sua igreja. Cuidado com os mágicos, os magos, os gargaméus da tua religião. Cuidado com os senhores dos anéis aí da tua religião. Cuidado. Muito bem, não é? Então impunham-lhes as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Os discípulos, né? Pedro e João colocavam as mãos das pessoas e elas recebiam lá essas virtudes, essas graças, que o texto e o contexto não vai dizer que eles pulavam, enrolavam a língua, ou rodopiavam ou caíam no chão. Isso é palhaçada, já é infantilidade, já é distúrbio, não é? Já é como se diz, manipular a mente das pessoas por sugestão hipnótica. Muito bem. Vendo, porém, Simão, o mágico, que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ofereceu-lhes então dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, então o Simão, ele ficou de fato, isso caiu aqui. O Simão ficou de fato muito impressionado com aquelas manifestações de Pedro, né, e de João, onde as pessoas recebiam, tinham aquela experiência espiritual, não é? E ele quis dominar essa técnica, que não é uma técnica que o homem domina. Entende? Você não domina o Espírito Santo. Você não domina as coisas espirituais nesse sentido. Ah, receba aí agora, play. Fica pegando o terno e pá, batendo nos outros, as pessoas caindo. Receba, ó, o fogo de Jeová. Tudo palhaçada, circo, teatro, infantilidade, coisa ridícula. Ninguém domina nada disso, sabe? E o Simão, dentro da sua mente, né, dentro da sua história, da sua realidade, né, do que ele estava acostumado, ele achou que poderia comprar o dom do Espírito Santo. E Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir, comprar, por meio dele, o dom de Deus. O que é a palavra dom? Você sabe o que é a palavra dom? Palavra dom quer dizer presente. Deus nos presenteia com virtudes, com dons naturais, com intuição, com sensibilidade. E há vários níveis desses dons na espiritualidade. Pena e pobre da igreja que não estuda isso, não é? Não vai atrás para ensinar o povo a se defender e a viver bem e livre. Dom, presente. Qual seria o presente
que a mulher do fluxo de sangue gostaria de receber? Qual seria o presente que o doente de lepra gostaria de receber? Qual seria o dom que o paralítico do tanque de Betesda gostaria de receber? Qual seria o presente, o dom que o cego que foi lavar os seus olhos no tanque de Siloé gostaria de receber? Qual seria o presente, não é? Do mudo, do surdo, do que tinha problema hidrópico, que é obesidade, por retenção líquida. Qual seria o presente que a mulher adúltera gostaria de receber? Qual seria o presente daquele que morreu gostaria de receber? Qual o presente que você precisa, que você quer muito, muito, e que você, para você é importante, para você é fundamental voltar a andar, enxergar, falar, ouvir, sair da maca, sair da cama, do quarto, da depressão, da tristeza, sair do vício da cachaça, do álcool, do cigarro, sair do vício da maconha, da cocaína, sair do vício do crack, da heroína, do êxtase. Qual é o dom, qual é o presente que você gostaria de receber de Deus? O teu filho ressurgindo da Cracolândia, do mundo do tráfico, da paranoia, dos nóia, dos drogados? A tua filha ser curada de um HIV, de uma tuberculose, de um Covid? Qual é o dom, qual é o presente que você gostaria de receber de Deus nesta tarde? Qual é o dom, qual é o presente que você vem buscar de Deus durante tanto tempo dentro de uma casa, de um falso, de um Simão, de um ilusionista, de um mágico, de um vendedor de promessas, dentro da casa de um vendedor de ilusões? Parar para pensar, desde que você nasceu, o Brasil está na mesma situação. Pobre cada vez mais pobre, rico cada vez mais rico, doenças, hospitais sucateados. Qual é o presente nessa tarde que você gostaria de receber? Ou seja, o dom presente da espiritualidade. O Brasil está nessa situação porque muitos que se dizem e se passam por discípulos, apóstolos, pastores, padres, reverendos, anciãos, missionários, obreiros, profetas, apóstolos, na verdade são Simão mágicos que entraram, viram o poder do reino de Deus, viram a ação do Espírito. Entretanto, eles não barganham com Deus para ter esses dons. Não. E muitos até têm os dons do campo espiritual de pôr a mão e a pessoa ser curada. Tem, porque eu já vi, tem, porque já aconteceu comigo. Mas quem opera tudo em todos é o Espírito, é a graça. E muitos se aproveitam dos dons que têm para ganhar grana, dinheiro, tomar, como Simão, aqui o mágico, o encantador, o ilusionista, sabe? É cada coisa imbecil que eu já vi. Por exemplo, em uma igreja de Franco da Rocha, houve um pregador que foi lá e fazia técnicas de ilusionismo. Fecha a mão, segura a mão, pensa em alguma coisa. Agora eu quero ver você abrir a sua mão. Técnica de hipnose. Só vai abrir com um sopro do homem de Deus. Ah, olha essa água. Se eu colocar uma cordinha aí, presta atenção, fecha o olho, pensa. Se essa água ficar azul, é porque você vai receber bênção. Se ficar vermelha, é porque tem coisa ruim na sua vida. Se ficar preta, xiii, lascou. Técnicas, feitiçarias, bruxarias, mágica dentro das igrejas. E vocês ficam refém, ficam babando, ficam de quatro para esses caras. Adoradores de Simão, o mágico, e não de Deus. Respeitam os falsos e desrespeitam Pedro e João. Respeitam os falsos, os ricos, os mágicos
das grandes denominações, empresas de magia nesse país, mas desrespeitam a mais simples casinha, igreja simples, cheia de espiritualidade, cheia da graça, da unção e do amor de Deus. Pedro vai dizer: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Quanto você já gastou para receber cura? Quanto você já gastou para receber dom, receber presente? Quantas vezes você quis comprar a Deus? Nas suas orações, logo após uma traição dentro de um motel. Quantas vezes você já tentou comprar Deus, prometendo isso, aquilo, outro, quando esteve próximo de uma overdose? Quantas vezes você tentou comprar Deus na sua oração em particular, quando você traiu a sua esposa, traiu o seu marido, o seu namorado, a sua noiva, quando você meteu a mão na bolsa da tua mãe, na bolsa, ou na pasta, ou na carteira, na gaveta da cômoda do criado mudo, ou lá no fundo do guarda-roupa do teu pai, e pegou o dinheiro dele, e pegou o cartão de débito, o cartão do benefício dele, da aposentadoria, da pensão, do salário. Quantas vezes você já fez isso? E prometeu a Deus, não é? Tentou comprar a Deus. Eu faço isso, me perdoa, me protege, que ninguém venha saber disso. Se o Senhor me proteger, eu nunca mais faço isso. Deus me perdoa, me perdoa. Sabe, eu não queria fazer isso com a minha esposa, mas sei lá, de repente aconteceu. E você continua crentão, continua cristão, você continua com a Bíblia na mão, continua indo na igreja, não é? Escondidinho, com a maior cara de pau, ninguém sabe, tua esposa não sabe, não é? Só quem sabe é o dono do motel, só quem sabe é o extrato bancário, que se a tua mulher pegar o teu extrato e for atrás, ela vai saber onde você passou, o seu pagou no débito ou pagou no crédito, ela vai saber onde você passou, à noite ela vai saber onde você gastou o seu cartão, num motel ou num drive-in, não é? Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Por isso que essa palavra que eu trago hoje, ela é comichão nos ouvidos, ela é um saco, ela é uma pimenta no olho, sabe? Ela é um metiolate, ela dói, ela queima, ela é ruim, ela é amarga. Porque é a verdade, não é fábula, não é enrolação, não é mentira. Eu não estou aqui para fazer pessoas, ou crentes, ou filhos na fé, mesmo que também não sou pai de ninguém, mas não estou aqui para levar pessoas a Deus doentes, podres, leprosas, com mau caráter, mentirosas, adúlteras, ladrões, não é? Marginais, traficantes. Não, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer para você que se até agora você acha que andou com Deus, pagando o teu pastor, pagando isso, pagando aquilo, está tudo errado. O teu dinheiro está indo para maldição, para inutilidade. Por isso que talvez, por mais que você seja membro da Universal, eu sou a Universal, eu sou da Deus é amor. Por mais que você seja da congregação do Brasil para Cristo, por mais que você seja da Assembleia de Deus, por mais que você seja da Mundial, por mais que você seja do R.R. Soares, por mais que você seja da Paz e Vida, ou da Renascer, da congregação, por mais que você seja da sinagoga, por mais que você seja da católica, cumprindo os seus ritos, os seus deveres, e ora como o fariseu orou no templo, como Jesus disse, fariseu lá, em pé, não é? Oh, grande Adonai, oh Hashem, com alegria eu falo contigo porque não te devo nada, nada. Cumpri os meus votos, minhas orações, paguei dízimo, paguei oferta, paguei voto, campanha, sacrifício, matei cabra, cabrito, dei pepino, dei berinjela, dei mandioca, dei quiabo, dei cominho, hortelã, tudo, não te devo nada. Oh Deus poderoso, então eu sou importante. Mas eu sou importante, então tudo que eu quiser o Senhor pode me dar e vai me dar. E Jesus diz que lá, na coluna do templo, na porta, nem sequer entrou,
mas na coluna, prostrado, havia lá um pecador que dizia: Deus, não vou entrar. Não sou digno de pisar nos átrios ou de pisar lá dentro, no templo. Não sou digno de levantar a cabeça. Deus, porque eu sou um pecador, porque eu sou fraco, porque eu cometi erros. Me perdoa. Não vou entrar porque não me sinto digno e quero que o Senhor transforme e converta. Me ajude, me dê força, me dê poder para eu me livrar do vício, do adultério, da traição, de tantas coisas erradas que eu faço e como tenho destruído minha esposa, ou meu marido, a minha família, meus filhos, meus colegas, meu trabalho, a minha vida. Me ajuda. Então Jesus disse: qual dessas orações foi atendida, foi ouvida pelo Pai das luzes, pelo Eterno, por Deus? A do fariseu ou a do pecador? A do pecador. Portanto, essa maneira, essa questão de barganhar com Deus, direitos e deveres, não existe isso. É com Deus que está falando, filha, filhinho. É com a eternidade, é com os céus, é com a espiritualidade. Não adianta se arrogar no direito, se achar que tem méritos, que você já tem o seu green card, o seu passaporte para entrar no reino dos céus, porque você é dizimista, porque você dá dinheiro, porque você toma ceia, porque você frequenta os cultos, porque você frequenta as reuniões, porque você jejua, porque você ora. Só um momento.